Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o programa Batom e Bate-Papo para abençoar a sua vida. E hoje o programa está um pouquinho diferente. Nós estamos aqui com as nossas pastoras de toda semana, pastora Dalva, pastora Valéria. Hoje a pastora Márcia não está, mas nós temos convidadas. Isso mesmo, hoje o programa está pouquinho diferente, porque nós vamos falar com você, com algumas convidadas que daqui a pouquinho elas vão entrar, mas antes disso eu quero cumprimentar as pastoras, já falando para você do tema do nosso programa de hoje, que será: Eu tenho experimentado a graça. E você? A graça é Cristo, né? A graça é a vida de Deus em nós. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Eu já quero introduzir, né, com as nossas pastoras, fazendo essa pergunta para elas. Eu tenho experimentado a graça. E vocês, queridas? Pastora Valéria, seja muito bem-vinda. Obrigada, pastora. Tão bom estar aqui, né? E hoje com as nossas convidadas, meu coração já está assim fluindo na graça. Amém. Há muita gratidão no meu coração, pastora, de fazer parte desse grupo de mulheres que não usa mais o sistema de relacionamento de troca para se relacionar com as pessoas, mas que tem aprendido a se relacionar com as pessoas do jeito que Deus se relaciona conosco, com amor, com graça, considerando nós em alto valor. É verdade. Você falou uma coisa muito correta, que quem experimenta a graça, né, pastora Valéria, nunca mais é a mesma pessoa. E nós não relacionamos com Deus e nem com as pessoas da mesma maneira. Não é isso, pastora Dalva? Eu tenho experimentado a graça. E você, pastora Dalva? Eu super tenho experimentado a graça, pastora Marília. Eu penso que quem experimentou a graça, ele é alguém muito grato a Deus, né? Verdade. Porque eu sou muito grata por tudo que o Senhor fez por mim. Porque eu mesmo vou olhar para trás e falo: Senhor, tinha nada para o Senhor me escolher, para o Senhor olhar para mim, né, e para me tirar de onde eu estava, uma família ímpia, né, ninguém serviu o Senhor e a graça me alcançou ali. Eu sou muito grata a Deus por essa graça maravilhosa. Amém. E olha, tudo que Deus tem feito através dessas mulheres, né? A pastora Dalva está à frente, além da igreja local aqui da Videira Canaã, ela está à frente de todo o nosso trabalho social. É muita graça, né? É muita graça. Ser instrumento de Deus muita ali para transformar a vida daquelas famílias, daquelas crianças. E a pastora Valéria está à frente de todo o nosso trabalho com a educação através da Escola Videira, né, pastora Valéria? Então, nós vamos voltar daqui a pouquinho falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu tenho experimentado a graça. E você? Daqui a pouquinho a gente volta com as nossas convidadas. Estamos agora no primeiro bloco do nosso programa Batom e Bate-Papo. Conforme nós falamos na introdução, hoje nós estamos com algumas convidadas e a minha convidada é a Liliane Peixoto. Seja muito bem-vinda, minha querida. Liliane é a esposa do pastor Júnior Peixoto. Eles congregam aqui na Videira Bueno, ela é minha discípula direta, né? O pastor Júnior é discípulo do meu esposo, o pastor Naor Pedrosa, e ela tem duas filhas lindas, a Sofia Zoe e a Alice Zoe. E eu convidei Liliane porque tem muitas discípulas que têm experimentado a graça, mas eu tenho visto na sua vida, Liliane, alguns sinais da graça. Amém. E eu quero que você mesmo compartilhe para nós aqui sobre esse assunto tão poderoso, que é a graça de Deus. Amém. Eu tenho experimentado a graça na minha vida e eu sei que você também tem experimentado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas sabe que a palavra de Deus fala que a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada, mas a graça ela veio por meio de Jesus Cristo. Isso significa que a graça não é um ritual, a graça não é ali mais uma revelação, a graça é Cristo. A graça é Cristo vivendo em nós. Mas eu quero te fazer essa pergunta: você tem experimentado a graça na sua vida? E como é que é isso?
Porque a Bíblia fala que nós só temos 2 tipos de vida, não é verdade? Sim. Ou você vive na lei ou na graça. Eu queria que você falasse sobre isso e como é que tem sido a revelação da graça para você. Para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada, pastora, pelo convite. E a graça, para mim, foi mudança radical de vida. Porque eu nasci na lei. Então, mesmo? Aos 9 anos, eu fui para uma igreja legalista. Mas eu louvo a Deus por tudo isso, porque assim como o livro Uma Mulher Feliz, a pastora Márcia, ela deixa eu mostrar esse livro aqui, gente. Ela está falando desse livro maravilhoso que a pastora Márcia escreveu e que, por sinal, tem um capítulo que fala sobre isso, né? Dos sinais da graça na vida de uma mulher. E a gente está sempre andando com esse livro porque a gente quer reter o tempo todo, né? Então, fala um pouquinho. O que você leu nesse livro? Então, eu louvo a Deus porque Deus nos dá oportunidades para que nós possamos conhecer da graça. Então, teve uma história que o Simão, fariseu, ele convidou Jesus para ir para a casa dele. E assim como eu também um dia convidei Jesus para entrar dentro do meu coração. E eu não tive a oportunidade, quando pequena, de conhecer a graça, mas o Senhor traz algumas oportunidades na nossa vida para que nós possamos conhecer. E eu tive a oportunidade, eu escolhi ser como aquela mulher pecadora, que decidiu lavar os pés de Jesus, dar tudo que ela tinha em prova de amor. Só pode dar quem foi muito amado. É verdade. E eu tive essa oportunidade, pastora. Então, quando eu conheci o Júnior, meu esposo, eu era muito certinha na igreja. Então, aqui na Videira, eu descobri que eu não perdi a salvação. Que bênção. Isso para mim foi revelador. Eu já tinha experimentado a graça do Senhor, mas eu não sabia definir que era a graça. Então eu fiquei 1 ano da minha vida na juventude afastada dos caminhos do Senhor. E quando eu retornei, descobri que Deus me amava. Além de tudo que eu fiz de errado, o Senhor ainda ia me aceitar. Eu descobri o amor do papai. Porque até então ele era mestre e Senhor para mim. Mas nesse dia eu descobri que Deus me amava tanto e que eu poderia voltar. E depois disso do jeito que eu estava. E depois disso tudo ainda descobri que eu não ia perder a salvação. É muita graça na minha vida. É verdade. É uma verdade que nos liberta, né? Sim. Porque a lei é toda a obrigação que você tem que fazer para servir a Deus no merecimento, servir a Deus porque você tem que fazer. A graça você foi conquistado, né? Sim. Nós somos conquistados por esse amor e já não fazemos mais por obrigação ou porque merecemos alguma coisa. Nós fazemos porque fomos atraídos por esse amor, fomos salvos, libertos, e a graça é essa verdade poderosa que nos faz chegar diante de Deus sem culpa, né? Sem condenação. Embora você pode pecar, mas você sabe que o seu pecado já foi perdoado. Sim. Não há distância mais, não há condenação, não tem aquele dedo de Deus, né? Apontando para você as suas culpas. Não, é o abraço, é o Pai de amor que nos recebe. Então, por isso eu gosto muito daquele texto de Hebreus que fala: acheguemos-nos, portanto, confiadamente diante do trono da graça, a fim de receber graça e socorro para o tempo oportuno. Eu amo esse versículo porque nós podemos nos achegar sem culpa e sem condenação. Mas olha, tem alguns sinais muito visíveis na vida de uma pessoa que teve a revelação da graça, especificamente a mulher. Mas eu quero te perguntar, como é que nós vamos identificar, né? Eu queria que você falasse alguns sinais da graça na vida da mulher e quais desses sinais existem na sua vida. Bem, antes de falar dos sinais, é importante que você compreenda que esses sinais, você não tem que buscá-los, eles já estão dentro de você. Você precisa manifestá-los, porque o próprio Cristo, ele já está dentro de você. E ele mesmo vai manifestar assim que você tiver a revelação e deixar isso acontecer. Então, uma mulher que ela é agraciada por Deus, a primeira coisa que eu penso que ela tem que ter é o amor do Pai.
se você se sente muito filha amada de Deus, todas as outras coisas vão te seguir. Então, o oferecer, o ser generoso, o ter paz, o ser cheio de amor, da alegria, tudo isso vai vir como consequência do ser muito amado por Deus. O perdão, né, Lili? Acho que quem sabe que foi perdoado dos seus pecados, os seus muitos pecados, né? Porque só quem pecou sabe como ela foi pecadora, quando ela tem revelação desse perdão, né? Que nunca mais vai ser imputado para nossa, né? Para nossa condenação, foi apagado. A Bíblia fala que Deus não se lembra dos nossos pecados. Quem somos nós para nos lembrar? Eu acho que é a mulher que tem a revelação desse perdão, que foi muito perdoada, ela vai também perdoar mais fácil, né? Com certeza. E o mais importante é você não ficar com o foco no que você fez, e sim no que Cristo fez por você. Exatamente. Porque eu costumo falar nos encontros, né? Se Deus, que é Senhor, soberano, dono de todas as coisas, e Ele nos perdoou sendo nós tão pecadores, quem somos nós para não perdoar? Será que nós somos maiores do que Deus? Então nós precisamos nos encher desse amor, né? Que perdoa, que não guarda ressentimentos, que não guarda mágoas. É muito fácil na hora de falar, né? Mas eu acho que nós precisamos realmente de buscar essa revelação. Mas tem uma outra característica na vida dessa pessoa, que é o amor, né? Porque a Bíblia fala que quem foi muito amado também vai amar mais. Muito perdoado também. Vai amar e vai perdoar. Sim. E a graça, eu acho que essa questão da pessoa fazer por amor, porque ele foi constrangido. Você sabe, Liliane, que eu percebo isso na sua vida. Que eu comecei o programa falando, né? Que uma das coisas que eu percebo em você, um sinal, é que você realmente serve muito. Porque a generosidade também é uma outra característica, né? Eu percebo que você serve a Liliane, não posso nem falar, porque se ela sonhar que eu preciso de alguma coisa, ela já me serviu. Daí eu tive um momento na minha vida que eu fiz uma cirurgia e ela me levava para o médico, eu não podia dirigir, me levava para outro quanto é canto. E não só por ser eu, mas porque eu sou a pastora dela, mas eu percebo, eu quero, né, dizer para você que você é alguém que realmente manifesta os sinais da graça. Amém. E eu louvo a Deus por isso. Mas quais outros sinais você percebe na vida de uma mulher que teve a revelação da graça? Pastora, falando sobre isso, só serve quem entendeu que é muito amado. Então, aqui na igreja, a gente trabalha com o ministério infantil. Nós temos muitas oportunidades de servir. Nós apacentamos e discipulamos, mas algum dia na minha vida eu entendi, por causa da graça, que vidas valem mais do que coisas. Isso para mim foi revelador, porque para Jesus é isso também. Então, eu penso que quando você ama tanto, você não tem dificuldade, você não faz por obrigação ou por obedecer, porque aqui é assim. Não, não é assim. É simplesmente porque você entendeu que é muito amado e você quer agradar. Então, eu vou colocar algo bem singelo para você. Eu fui ao mercado, eu recebi um salário, fui ao mercado e comprei tudo que meu esposo gostava. E levei para ele num dia normal. Por que eu fiz isso? Porque eu sou tão amada por ele que eu queria agradar a ele. Né? Então eu peguei os valores que estavam destinados para o meu salão de beleza e comprei tudo que ele gostava nesse supermercado. E eu fiz isso de bom grado. Por quê? Porque ele me ama tanto, ele faz tanto para mim, que eu nem vi. Quando eu vi, eu já agradei. Né? Então, para o Senhor é assim também. E cada vez que eu faço mais para o Senhor, mais alegria eu sinto dentro de mim. É uma alegria inexplicável. É porque é uma resposta, né? O nosso amor ao Senhor e o nosso serviço ao Senhor não é uma obrigação. Não é porque eu tenho que ir, eu não tenho que fazer encontro, eu não tenho que liderar a célula, eu não tenho que ali discipular, não. Eu faço com tanto amor, por quê? Porque é resposta ao amor que eu recebi do Senhor. Então agora eu sirvo a igreja.
com essa liberdade. Mas eu quero aproveitar, porque o nosso tempo é rápido, tem mais 2 convidadas para hoje, deixando esse momento final para você dar um conselho prático para essa mulher, para essa pessoa que está nos acompanhando, um conselho prático para que ela possa experimentar a graça, não somente ali lendo um livro, ouvindo uma palavra, mas todos os dias da sua vida. Você experimenta a graça dizendo que você é filha amada de Deus. Você experimenta da graça no seu dia a dia quando você deixa de fazer e deixa Cristo fazer e ser por você. Amém, ótimo, é isso mesmo. Eu vou acrescentar algumas coisas para a gente encerrar esse momento. Declare todos os dias, quando você acordar. Eu tenho experimentado isso, aprendi isso e tem funcionado. Antes de você abrir o seu celular, suas mensagens, seus e-mails, a sua agenda daquele dia, abra a boca, respire fundo e declare: eu sou muito amada. Amém. Deus tem um dia maravilhoso, porque a Bíblia fala que nunca penetrou em coração nem mente humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus tem um dia sempre abençoado. Então declare isso, declare que você é lavada pelo sangue do Cordeiro, que você é perdoada, que não há nenhuma condenação. Você vai ter um dia maravilhoso, amém? Que nós possamos experimentar a graça, viver a graça e praticar essas verdades tão poderosas na nossa vida, amém? Eu quero agradecer a Liliane por ter vindo nesse momento tão curto. Eu quero já declarar que você vai voltar outras vezes no nosso programa para abençoar ainda mais as mulheres. Muito obrigada por ter vindo, um beijo. Não saia daí, já já as pastoras virão com as suas convidadas falando sobre esse tema. Eu tenho experimentado a graça. E você? Nós estamos aqui agora com a nossa segunda convidada. O nosso programa hoje é Eu Tenho Experimentado a Graça. E você? É com alegria profunda no meu coração pela oportunidade que eu tenho hoje de trazer uma convidada que flui. Ela não tem experimentado a graça, né? Ela simplesmente tem esbanjado de graça. Estou aqui com a Regina Amélia, esposa do meu querido amigo e companheiro de profissão, professor Emerson Martins. Ela, que é mãe da Esther, uma princesa, e do Estevão, um príncipe com Deus, está aqui para falar um pouquinho do testemunho dela e também vocês vão perceber sinais dessa graça maravilhosa na vida dela. Que bom que você está aqui, Regina. É muito bom estar aqui, pastora, podendo falar e testemunhar da graça de Deus na minha vida. Então, a Bíblia afirma que temos 2 tipos de vida. Ou nós podemos viver pela lei, ou nós podemos viver pela graça, né? Você tem entendido isso, né, Regina? Como é que tá isso aí hoje para você? Aquele sistema de vida, aquele sistema de relacionamento com base em troca, ou aquele sistema, eu não merecia nada, mas eu tô tendo tudo? A minha vida é estar no lucro sempre, né? Eu tenho experimentado mesmo da graça, do favor de Deus em todos os aspectos da vida. A questão do merecimento, ela quase que foi extinta. Claro que por várias vezes esse sistema ainda ele quer se impor na minha vida, mas pela revelação da palavra eu tenho experimentado desse favor imerecido, dessa revelação de quanto eu sou amada, perdoada, remida e quanto eu sou feliz, pastora. Convivendo com você a gente percebe, né? Há um brilho no seu olho. Isso aí não é por acaso, né? Ele flui. E eu creio que agorinha você vai falar um pouquinho do seu testemunho, mas assim, quando que você teve assim, essa revelação? Eu quero dar um pequeno testemunho meu. Desse tempo todo ouvindo a graça, eu lembro que eu era muito chegada, né? Acho que todos nós, naquele princípio da lei da semeadura. Eu só colho o que eu planto. Mas você sabe quando explodiu a revelação da graça para mim? Quando eu fiquei sabendo que na graça você só colhe as coisas boas. Não é que você não colhe o que você planta, mas você só colhe os benefícios. E você não colhe os benefícios na medida ou na proporção que você plantou. Você colhe extraordinariamente acima. Então, né, eu queria que você falasse um pouquinho. Quando que explodiu essa revelação para você? Ela foi processual ou ela foi instantânea? Na verdade, eu creio que foi processual. Mas o que gritou mesmo, o versículo que gritou na minha mente, no meu coração e me deu a revelação, foi o versículo de Romanos 8 que falou assim, que fala:
todas as coisas cooperam para o meu bem. Quando eu comecei a entender isso, que até o ruim aos meus olhos era bom, isso fluiu na minha vida. Isso não foi por 1 ou 2 ou 3 vezes, mas isso tem sido no cotidiano. E eu tenho experimentado disso, desse fluir, de pensar e acordar todos os dias com aquela sensação de que algo bom há de acontecer. Algo bom o Senhor tem para mim. Em meio a circunstâncias tão adversas, o Senhor pode fazer de um deserto um manancial. E isso grita em mim todos os dias. Eu sempre digo, já falei aqui, que eu estou no lucro. Isso é muito forte na minha vida. Então eu tenho experimentado isso, sabe, pastora? É uma promessa tremenda essa que você falou de Romanos. Amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é uma promessa assim que a gente tem que parar para pensar. Eu já quero aproveitar e introduzir aqui, a Regina, ela já foi acometida de algumas enfermidades simplesmente difíceis de serem curadas. Juntamente com o meu esposo, vocês tiveram câncer, e vocês enfrentaram esse tratamento, enfrentaram esse tumor, e em momento algum, e todos esses anos que eu relaciono com você, e não é pouco, vi você ter os seus filhos, e convivo com você de perto hoje, assim, eu não presenciei você desanimada, eu não presenciei você desiludida, ainda que às vezes com dor. Fala um pouquinho sobre isso, sobre o seu testemunho, Porque eu vejo tanta gratidão na sua vida, Regina. Recentemente eu viajei com você, assim, todas as situações que vêm para você, assim, elas não te abalam. É como se você vivesse num princípio de vida acima, sabe assim, dessas questões tão pequenas que acometem a vida de uma mulher. Fala um pouquinho do seu testemunho, Regina. Quanto tempo você lidou com essa enfermidade e como que você enfrenta? E outra coisa que eu achei importante você falar, que aquela revelação da promessa explodiu na sua vida. Mas sabe por que explodiu? Porque você vem ouvindo há muito tempo sobre isso. E você vem ouvindo a pregação da palavra. E a pregação da palavra, ela fala a verdade com o pneuma do Espírito. Então, na hora que sopra, gerou vida em você. Agora eu quero que você gere vida nos nossos participantes. Bom, eu fui acometida em 2007 com câncer. E esse câncer, ele foi metastático. E eu fiz rádio, químio, e por 4 vezes eu passei por essa enfermidade. E no começo ficaram algumas perguntas, aquelas perguntas que gritam no nosso espírito, dadas pelo diabo mesmo, pelo inimigo. O que você fez? Como você procedeu? Há alguma coisa debaixo do tapete? Você tem que voltar, se arrepender. De fato, algumas coisas são heranças familiares, são maldições que não foram quebradas. E isso me trazia insegurança. Mas eu louvo a Deus pela pregação da palavra. Sim. Como a senhora disse mesmo, isso foi muito importante nesse processo. Eu comecei a ter revelação de que sou perdoada definitivamente e que a cruz, o sacrifício da cruz foi definitivo. Aleluia. Tetelestai foi para antes, agora e futuramente. Então isso foi muito forte. A pregação, ela veio assim me enchendo de esperança. Todo o começo de ano, eu procuro pedir ao Senhor uma palavra. E nesses últimos anos, o Senhor falou assim, em esperança primeiro, quando fui acometida do último câncer. E quando eu tive o diagnóstico, eu me lembrei dessa palavra. Falei assim, esperança. Então quer dizer que eu não preciso me desesperar com nada. Eu não preciso ser assolada com o meu próprio entendimento ou com o decreto do médico ou um diagnóstico. Eu posso sim viver em novidade de vida. Aleluia. Eu posso viver altaneiramente. Amém. Eu posso andar sob as águas, porque Jesus está comigo. E eu tenho que olhar para Ele e não para a circunstância. É muito importante saber que você é amado independente do que você é e do que você passa. Ou do que você fez ou acha que você fez. Sim. Você falou algo tão importante sobre a maldição. Porque todas as vezes que
a pessoa que ainda não está com essa revelação, ainda não foi agraciada com essa revelação, ela fica pensando, gente, o que eu fiz de errado? Eu vou voltar lá, onde que eu pequei? E vou... Como se dependesse de algo que ela tenha feito ou deixar de fazer. Né? Enquanto você não tem convicção desse perdão, você não deixa a esperança fluir. Sim. Queridos, a esperança é simplesmente o alimento da fé. Você fala que você renova a sua esperança. Regina, quando eu olho para você, eu vejo fé. Eu vejo fé no seu dia a dia, porque você enfrenta o tratamento como quem vai ali fazer mais uma atividade. Por quê? Porque você sabe, você confia que você não está na mão dos homens, que você não está na mão da medicina, que você não está nas mãos de medicamento ou qualquer protocolo de tratamento de câncer, que por melhor que seja, não te garante. Então, por que o seu tratamento dá certo? Por que o medicamento dá certo? Por que você sai dos procedimentos cirúrgicos vitoriosa? Porque você confia que esse tratamento, na verdade, é um complemento, mas que o médico dos médicos é que está com você. E você está cada dia mais bonita? E você está cada dia mais saudável? E você cada dia tem experimentado da graça, tem desfrutado da sua vida? Sim. Recentemente, nós viajamos para o Sul, e ela fez aniversário de casamento. Olha que maravilha. 21 anos. Não sei se você sabe, existe uma estatística de que existem muitos divórcios no meio de mulheres que enfrentam enfermidade na sua vida ou na sua casa. Eu acho que como se as pessoas cansassem. Sabe, isso é muito importante falar aqui. Só que o casamento da Regina, graciosamente, é um casamento sólido. Amém. Né? Assim, eu percebo assim, toda a sua família com fé. Eu nunca vou esquecer um tempo em que nós estávamos aqui num culto de final do ano e eu vi a sua filha, era mais novinha, chegando em você. Talvez você tinha acabado de passar por algum momento desse e ela chegou... Aquela expressão, não vou esquecer nunca. Ela abraçou você, ela deitou aqui no seu peito, ela abraçava você com tanta força, como se ela quisesse fazer uma oração. Deus, conserva minha mãe. Então, assim, isso foi construindo na sua casa para um propósito. Amém. E eu quero que você deixe aqui, então, algum conselho final. Tinha tantas coisas para ser dita, né? Eu vejo 2 sinais claros na sua vida, Regina. O primeiro é a gratidão, como você mesmo falou. Estou no lucro. E o segundo é a fé. Então, na prática, qual que é um conselho que você deixa para a mulher buscar essa revelação? Ou melhor, deixar essa revelação fluir, para nós encerrarmos esse momento. Bom, o conselho que eu deixo é creia na cruz, creia na graça, creia em Jesus Cristo. Ele é manancial de vida todos os dias. No meu interior fluem rios, porque Ele mesmo me deu. Desfrute da sua vida. Fale que você é amada, experimente do manifestar do Senhor em cada tempo do seu dia. Fale alto, ria alto, sempre, em todas as situações. Isso é o diferencial. Se há hoje passos para ser feliz, eu digo assim, tenha o Espírito Santo como seu amigo. Aleluia. Fale com Ele, flua nele o tempo todo e aproveite da sua vida em todos os aspectos. Fale da parte de Deus para as pessoas, testemunhem com sorriso, abrace as pessoas, fale da parte de Deus. É isso, eu creio que são esses os conselhos que eu posso dar. Enjoy, aproveite, desfrute. Shalom, shalom para todos vocês. Nós vamos ter mais um testemunho agora. E Jesus falou, sereis minhas testemunhas. Aqui também, não só nos confins da terra. Fique conosco, teremos mais uma entrevistada muito preciosa. Nós estamos aqui de volta com mais uma convidada muito especial, né? Se você ainda não a conhece, hoje vai ser um dia especial para mim e para você, que você vai conhecer minha convidada Rose. Bem-vinda, Rose. Obrigada. A Rose é mãe do Guilherme e mãe do Vitor, né? Meninos preciosos, maravilhosos. E a Rose tem um testemunho muito precioso de vida. Esse é o motivo dela estar aqui hoje, porque eu gostaria que ela compartilhasse com você um pouco da graça que ela tem experimentado. E falando em graça, Rose, nós sabemos que existe uma grande diferença, né, de graça, de merecimento. Sim. E você tem isso claro na sua mente, na sua vida, no seu dia a dia? Sim. Pastor, obrigada, né? Agradeço o convite, muito bom estar aqui
para falar dessa graça, que às vezes parece ser clara, às vezes nós temos ouvido tanto e aí você pensa, eu já entendo tudo de graça. Mas a graça, ela não é entendida, ela é experimentada. É verdade. E eu vim de um lar, eu acho que a maioria de nós, né, nascemos em um lar muita ênfase na meritocracia. E eu me lembro na minha adolescência, quando eu me converti, era muito o fazer para receber, para poder... Se eu quisesse ir em algum retiro, né, na nossa época era retiro, eu precisava fazer algo antes. Então, isso foi formando em mim um caráter de merecimento, né, de que eu tinha que fazer algo para merecer aquela liberação. Isso, em relação a Deus também. Exatamente. E aí a projeção disso na época que eu me converti foi muito forte. Então, eu aprendi a orar merecendo, eu queria merecer algo de Deus, eu fazia o correto, e isso era muito bom. E eu acho que Deus, na misericórdia dele, era tão grande que ele ainda me abençoava. Te ouvia. Mesmo fazendo para merecer, não merecendo nada, o Senhor ainda me abençoava. É verdade. Então essa transição de querer merecer, né, de que os lares, eles fazem muito isso conosco, né, os nossos pais e tudo, você precisa se comportar, você precisa obedecer para que você receba a recompensa, né? O sistema educacional, ele trabalha muito também essa recompensa, até através de notas, das avaliações, né, das premiações, e isso fortalece essa meritocracia, e nos distancia um pouco dessa graça para, né, qual viver. Nós já fomos chamados. Viver essa graça, exatamente. Né? Mas como que nós podemos perceber essa graça na vida de muitas mulheres hoje? Porque eu creio que muitas mulheres têm tido essa revelação. Sim, sim. Né, de fazer para o Senhor por amor, não porque ela merece algo dele. Como que nós percebemos isso, Rose? Sim, só voltando um pouco antes nessa primeira pergunta, eu sei que a lei, ela produz em nós o fazer, né? A lei, ela imputa, ela demanda, ela te cobra um fazer, né? E ela gera um filho, que é a justiça própria. Então, aquele que está imbuído de justiça própria e de merecimento, ele desfruta muito pouco da graça. Né? E aí, quando eu participei dessa transição, dessa revelação da graça, eu me lembro que foi um dos meus maiores desafios, foi o jejum. O primeiro jejum que nós fizemos na graça, eu não conseguia entender como é que eu vou orar, vou jejuar e não vou querer receber algo depois. Porque é um desafio também para a nossa mente de recebedor, que eu fiz algo, eu jejuei, eu fui fiel, eu dizimei, eu orei, mereço. Eu leio a Bíblia, por que não estou sendo abençoada, né? Ou por que não estou sendo curada? Ou por que o meu casamento não está indo bem? Então, de repente, quem está nos ouvindo também tem esse questionamento. A pessoa pensa, nossa, mas eu faço tudo tão certinho, eu sou metódica, eu pago as minhas contas, eu honro meu marido, eu cuido dos meus filhos, e, no entanto, a minha vida não tem sido tão abençoada. Sim, e quando nós falamos desse merecimento, dessa justiça própria, né? Nós precisamos voltar para o que a palavra diz. Sim, né? exatamente. O que a palavra de Deus diz. Então, você, Rose, que já teve essa revelação, como que você percebe isso na vida de outras pessoas, de outras mulheres? Eu percebo muito fortemente, tem vários sinais, mas um que eu identifico muito é uma pessoa grata. Eu acho que a pessoa que tem a gratidão, a pessoa que é cheia da gratidão, ela muda a perspectiva dela. Ela para de fazer para receber, ela faz porque ela já recebeu. Ela para de fazer para ser aceita, ela faz porque ela já é aceita. Ela para de adorar simplesmente para fazer ali uma encenação, um teatro, um ritual, né, para cumprir uma liturgia, mas ela faz porque ela entendeu que ela é amada a despeito de qualquer prática, né, de qualquer merecimento. E ela começa a manifestar nas atitudes, né, nas respostas, exatamente, aquele coração grato, nos seus relacionamentos, né? E eu sei, assim, você está aqui hoje por causa de um grande testemunho que eu vejo na sua vida. Né? A Rose é alguém que passou por momentos difíceis e que talvez seja a sua história também. Por isso que eu acho muito interessante que a Rose fale um pouco sobre isso para nós. Você passou por um divórcio que não nasceu em você,
Exatamente. Né? Você foi acometida do que seu marido te deixou. De uma decisão. De uma decisão que não foi sua, foi dele. Mas você ficou com seus 2 filhos homens, ainda pequenos, né? E a Rose vai nos contar um pouquinho dessa história, como ela experimentou a graça em momentos tão difíceis como esse que ela passou. Exatamente. Hoje é um testemunho de graça, um testemunho de vitória por conta mesmo desse cuidado do Senhor, né? Eu costumo dizer que eu sou mãe improvável. Né? Eu acho Nós somos, Rose. Os nossos lares em geral, acho que a demanda da mulher, a questão da criação de filho, do casamento, estando nele ou não estando, a condição de mulher, ela realmente nos traz essa necessidade do cuidado, da proteção, né, de direções e tudo. Isso é inerente à mulher, né? Um desejo de ser cuidado e protegido. Isso, de segurança. É algo que o próprio Deus planejou. E nesse contexto do divórcio, que foi algo que realmente, como a pastora disse, não nasceu em mim, não foi uma escolha minha, né? Não foi uma decisão minha, porém eu arquei com essa decisão. E eu me lembro no dia em que eu estava com os meus filhos, né? E eles eram menores, pequenos, e eu parei no meio da minha sala e falei, o que eu vou fazer agora? Senhor, eu não sei tomar decisões sozinha, eu não sei fazer uma série de coisas, mas eu preciso que o Senhor me ajude. E eu me lembro que nós orávamos todos os dias juntos, nós tínhamos uma escala. E assim, eu comecei a fazer... A escala era você e os seus filhos. Isso, eu comecei a fazer na minha casa algumas coisas que às vezes eu sugiro para as mães que estão conosco na creche. Traga algumas coisas ali da própria igreja e tudo para sua casa, né? Faça combinados, faça coisas que funcionam. E eu me lembro que, como eu já trabalhava no Ministério Kids nessa época, eu comecei a trazer algumas questões. Então, lá em casa tinha o dia da escala do servo. Então, a gente tinha o dia par era um, o dia ímpar era o outro, e aquele dia você tinha que servir, porque maior é o que serve. E aí os meus filhos aprendiam isso. Então, tinha que ir lá buscar água, tinha que atender o telefone, tinha que pôr o lixo para fora, e aí tinha esse ritual. Maior é o que serve. Quando começava a ficar nervoso, nossa, não, eu não vou pegar. Não quero fazer. Maior é o que serve. E aí a gente começou a trabalhar essas coisas. E nós tínhamos a devocional, à noite, cada dia era um que falava. Cada dia um fazia oração, né? Orava pelas coisas do dia, orava para proteger e para Deus guardar. E eu me lembro que o meu filho mais novo orava exatamente igual a mim, né? Eu ia orando, aí quando eu terminava ele repetia as minhas palavras. E eu achava aquilo muito interessante. E aí nós tínhamos também umas coisas, umas brincadeiras que eu fazia, que era tesouro escondido, eu escondia versículos na casa, a gente fazia torta na cara, a gente fazia acampamento em casa, e eu comecei a trazer algumas dinâmicas para minha casa. Claro que não foi tudo só isso, né, que resolveu, mas a gente começou a fazer uma dinâmica à noite, porque à noite era o momento mais difícil para os meninos. Dinâmicas que apontavam para Cristo. Isso, exatamente. Né? Porque talvez apenas brincar, estar com seus filhos já era muito bom. Já. Mas você programou algo que apontava para Cristo. Isso. E aí tinha o desafio da semana, que era decorar alguns versículos de Provérbios, né? E nós escolhemos Provérbios porque educa a criança, e o filho que não é disciplinado envergonha a mãe. Até hoje eles falam isso para mim. E aí nós começamos a fazer essa dinâmica e era muito gostoso. Por quê? Porque à noite era um momento muito difícil, os meninos começavam a sentir falta do pai, e eles ficavam meio perdidos dentro de casa, e eu falava, vamos fazer uma brincadeira. Então a gente tinha umas programações à noite, e eles ficavam ansiosos por isso. Então tinha decoração dos versículos durante a semana, no final de semana a gente tinha competição. Isso foi fazendo com que eles amassem a palavra, com que aquela palavra fosse gostosa de se aprender. E fosse lavando eles. Fosse da isso tristeza, também, isso, né, dessa da decepção, da falta do pai. Exatamente, fez todo esse trabalho que a própria palavra já faz, né? Também tive momentos ali que eu tive que tomar decisões com relação a disciplinas, a liberar o meu filho para sair ou não, e aquilo me deixava muito incerta, porque eu pensava, e se ele for? E se acontecer alguma coisa? O que eu faço? Né? E aí eu ia para o quarto, orava, e aí o Senhor me dava direções e eu ia fazendo. E eu me lembro de uma experiência que nós três ajoelhamos para orar por uma decisão que nós íamos tomar. Nós colocamos os documentos em cima da nossa mesa,
ajoelhamos e começamos a orar os 3 e tomamos aquela decisão juntos. Então, durante todo esse tempo, eu fui percebendo uma condução do Senhor. A graça do Senhor te conduzindo, totalmente, né? Aquilo que é um favor, aquilo que eu não conseguiria fazer. O pastor Aloysio tem uma citação que ele faz que eu acho muito interessante, que as pessoas perguntam, né? Um sábio, alguém pergunta para o sábio, o que é uma unção? O que é unção? E ele fala, tá vendo aquele pássaro ali no fio? Tá vendo aquela vaca ali no pasto? Aquilo ali não é unção. Mas tá vendo aquela vaca em cima do fio e o pássaro no pasto? Aquilo é unção. E eu quero fazer uma paráfrase, né? Aquilo é graça. Graça é você conseguir fazer, é você ter uma capacitação sobrenatural de Deus, daquilo que você não conseguiria. É um auxílio sobrenatural de Deus para que você cumpra um propósito para o qual você foi chamado. E quando nós falamos em graça hoje, né, já estamos caminhando para o final, um testemunho muito forte da Rose é que isso tudo aconteceu quando os filhos eram pequenos. Só que hoje os filhos são adultos, inclusive um já casado e já vai ter um bebezinho, né? Isso. E eu queria que a Rose concluísse, né, esse testemunho dela, falando que Deus deu para ela como resultado dessa graça que te alcançou em tempos difíceis. E com toda a dificuldade, né, que nós tivemos, tanto financeiras quanto emocionais, os meus filhos, os 2, né, eles prestaram para medicina. O mais velho hoje ele é pneumologista, né, passou com louvor, passou com excelência no mestrado, na residência, e o mais novo agora está concluindo também a faculdade de medicina. Então, assim, são questões que eu vejo, assim, o favor de Deus, né? O Senhor me deu graça para cuidar dos meus filhos, para ensiná-los no caminho e para formá-los como cidadãos do bem, né? Pessoas que temem ao Senhor, os 2 estão na igreja, os 2 temem ao Senhor, né? Os 2 buscam a presença de Deus e, assim, eu sou muito grata, eu digo que, assim, como mãe, eu sou muito, muito, muito realizada, né, de uma pessoa que foi favorecida. Eu não tinha nenhuma condição de criar os meus filhos. Eu sou testemunha, Rose, de quando você experimentou a graça de Deus. Verdade. E eu queria que você deixasse uma palavra para essas mulheres que estão vivendo problemas na sua vida, mas que precisam experimentar dessa graça. Eu gostaria de falar de um versículo que está lá em Lucas, quando o anjo aparece para Maria e ela recebe ali aquela notícia, né, que vai ser mãe. Talvez você também recebeu algumas notícias de coisas impossíveis. Talvez de ser mãe, talvez de ter que assumir as suas despesas, talvez ter de mudar, ou Deus, de país ou de cidade, né? E você faz a seguinte pergunta: como se dará isso se eu não conheço? Maria responde: como se dará isso se eu não conheço homem nenhum? Né? A minha resposta pode ser, a minha fala também pode ser essa: como se dará isso? Como que eu vou criar os meus filhos, né, sem o pai? Você pode dizer: como se dará isso se eu não tenho trabalho? Como se dará isso se eu estou doente? Como se dará isso se eu não consigo? E a resposta do anjo para ela e para nós é a seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Amém. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Esse é o segredo. Se encha do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo vai te envolver. Amém. E você vai conseguir gerar promessas, gerar palavras que o Senhor te deu, gerar propósitos para a glória de Deus. Amém. Muito obrigada, Rose. Recebeu de Deus aí? Fique com a gente que ainda tem mais hoje. Olá, crianças e juvenis! Olhem só essa super novidade que preparamos para vocês. Eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que a Lua falou para o Sol? Nossa, você é tão grande e não pode sair à noite? Bem, esse é um quebra-gelo do nosso novo devocional para pais e filhos. Talvez você não saiba exatamente o que fazer neste momento. Então, nesse material, nós estamos colocando para você sugestões de quebra-gelo, também o texto bíblico, o compartilhar, que traz princípios bíblicos para você ensinar, e também uma atividade para que ele possa completar e um adesivo de tarefa cumprida. Eu tenho certeza que vai ser um momento divertido, alegre e, o mais importante,
você vai poder compartilhar princípios tão importantes a respeito da Bíblia. E nesse aqui em especial, que o tema é o Deus de gerações, nós estamos falando sobre o princípio da honra e da autoridade. O alvo de Deus é que toda criança aprenda a honrar os seus pais, professores, pessoas que estão investidas de alguma autoridade sobre elas, porque é uma bênção especial de Deus para cada uma delas. Bem, adquira e divirta-se com ele. O que você pensa quando falamos do amor de Deus por você? Para ajudar você a responder essa pergunta, eu tenho aqui o livro Ele Me Ama. Esse livro fala a respeito do amor de Deus por você, que é o início da vida cristã. Mas é muito importante que você conheça as evidências desse amor para que você possa experimentar o favor de Deus. Eu escrevi esse livro juntamente com meu esposo, o pastor Aloísio, e nele nós estamos compartilhando assuntos importantes de uma vida cristã vitoriosa, como o poder do sangue de Jesus, o perdão total, o favor de Deus da sua vida. Mas para que você possa acessar essas bênçãos, você precisa comer espiritualmente. E essa é a minha sugestão para você, que você possa ler esse livro como se você estivesse comendo um banquete espiritual que está sendo colocado à mesa. Basta você apenas comer e desfrutar. Entenda que a vida cristã, ela não começa com um faça, mas com um está feito. Estamos no nosso último bloco do programa Batom e Bate-Papo. O tema de hoje é Eu Tenho Experimentado a Graça. E você? As pastoras que estão conosco, nós participamos, nos blocos anteriores com as nossas lindas convidadas, com testemunhos muito poderosos, que eu tenho certeza que abençoou a sua vida, porque abençoou a minha também. Eu estava aqui do lado escutando o testemunho de cada uma delas, como cada uma tem experimentado a graça e como isso tem sido libertador, Poderoso demais você passar por momentos tão difíceis, como todas nós passamos e como aquelas irmãs passaram, e estarem bem, estarem felizes hoje, ter uma palavra de gratidão no coração, pastora Valéria? Sim. Eu penso que, vendo o testemunho delas, elas poderiam aqui estar, às vezes, reclamando, ou na vida, no dia a dia, amarguradas, ou estar reclamando da situação que passaram, da dificuldade que enfrentaram, mas existe nos lábios dela gratidão, e isso é muito poderoso. Somente a graça de Deus, é poderosa para transformar situações. Amém. A palavra de Deus fala que Deus transforma maldição em bênção. Então Deus transforma experiências difíceis da nossa vida em louvor e gratidão ao Senhor. E é muito poderoso. O desejo do nosso coração com esse programa é abençoar a sua vida e que você possa também experimentar graça. Em cada momento que o Senhor permitir você passar, em cada situação, cada desafio e até mesmo nas dificuldades, pastora Valéria? Pastora Valéria, fala para nós assim, qual área da sua vida, eu sei que você já falou para nós no começo que tem experimentado, mas um testemunho vivo, de que área da sua vida você tem experimentado a graça de uma maneira assim, abundante? Pastora, eu percebo assim, uma mulher que experimentou a graça, no meu caso, sabe assim, abrir mão da justiça própria. Eu era muito intolerante com o erro dos outros. Eu acho que eu não me via, gente. eu tô achando tão bom esse tema que nós vamos agora fazer, retirando o véu. Sim. Porque assim, é impressionante. Eu sempre fazia questão de ter razão. Isso era uma área difícil na minha vida. Era quase assim uma implicância familiar, sabe? Uma coisa, eu abri mão de ter razão. Eu quero ser feliz. Amém. E a graça tem me mostrado que eu não preciso ter razão sempre, eu posso abrir mão. Por quê? Porque hoje eu fluo nessa gratidão. Pastora, quando eu olho, a gente estava conversando aqui, quando a gente olha para nós e vê o que Deus tem confiado para nós hoje, a gente fala, Senhor, isso é graça. É muito maior do que nós, É muito maior do que nós. Então, assim, eu percebo isso, Eu sou hoje paciente, tolerante. Eu vejo um sinal. Eu tenho paz, pastora.
Eu te entendo, pastor Valéria, eu sou um pouco parecida no sentido de que nós somos muito corretas, né? Às vezes disciplinadas, eu tenho essa fama, né? De ser disciplinada, embora... É a fama, Mas a senhora é graciosa, Só a pastora. fama. Mas nós temos essa tendência, como nós temos muita disciplina, a tendência é ser intolerante com o erro. Se o outro errar, não, mas eu sou muito correta. Porque eu sou muito correta, a gente tem a tendência de exigir também a perfeição do outro. E a graça tem esse poder de nos mostrar, tirar o véu, né? Como você falou, tirar o véu e nos mostrar quem realmente nós somos. Quando nós temos revelação do quanto nós somos perdoados, do quanto nosso pecado era assim... tão grande que foi perdoado, quem somos nós, né? Para não perdoar, para não tolerar o outro, isso é um sinal da graça. E você, pastora Dalva, em que área da sua vida você tem experimentado a graça assim, naquele nível super abundante? Nossa, tantas áreas, pastora Maria. Tantas áreas, mas uma em especial. Eu acho que eu descobri que do amor de Deus por mim, ele não muda. Eu acho que isso para mim foi uma revelação. Apesar das pessoas pensarem, nossa, mas você não sabia disso? Não, eu sabia, na minha mente. Eu não sabia no meu espírito. Eu não tinha revelação disso. Quando isso foi revelado para mim, eu comecei a ter alegria de servir a Deus, porque apesar de mim, das minhas falhas, dos meus erros, das minhas incompetências, Deus me ama. E vai continuar me amando. Aleluia. Sabe, isso é tão libertador, porque eu vivia querendo agradar a Deus, mas eu não conseguia, porque eu falhava muito. Então, era como se eu escalasse uma montanha, a hora que eu estava em um determinado momento, eu voltava pro pé de novo da montanha. Eu não conseguia chegar nunca lá. Sim. E hoje eu me sinto muito agraciada por esse amor. E eu acho que é um sinal da graça, é quando nós entendemos esse amor, e quando nós recebemos o amor de Deus e entregamos a outros esse amor. Eu acho que isso na minha vida tem feito muita diferença. O amor de Deus encobre multidão de pecados, né? O amor de Deus, ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, se ele nos amou primeiro, então o amor já está em nós. Agora nós podemos amar o outro, né? E a questão de lançar fora o medo, pastora Maria, quando a Bíblia fala, o amor de Deus lança fora todo medo. Eu lembro que eu li esse versículo e eu não entendia. Eu pensava que eu que amava. Eu tô sentindo medo, tá aqui, ele tá aqui. E eu pensava, eu que tinha que amar. Não, quando eu entendo que Deus me ama, eu não tenho medo. Eu confio. É verdade. A minha confiança escudo, está né? que Ele me ama, apesar de mim, dos meus erros. E a gente costuma achar que se a gente peca, Ele não vai amar. Só que a Bíblia fala, Deus prova o seu grande amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos pecadores. Ainda então, pecadores. O pecado não foi capaz de impedir o amor de Deus por nós. E quanto mais hoje, né? Perdoada. Se com o pecado Ele nos amou, e agora estão perdoados? É sobre isso. É muito poderoso. Agora, eu também quero testemunhar, nenhuma das áreas, todas essas são muito poderosas na nossa vida, mas também uma área assim que eu fui tão abençoada com a revelação da graça, experimentar a graça é ser livre da condenação. Ai, que bênção. Porque a Bíblia fala em Apocalipse que nós temos um inimigo. Né? O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o nome dele é acusador. Sim. Lá em Apocalipse você fala, você tem um inimigo, né? O Senhor fala através de João, que ele te acusa dia e noite. Sim. Ou seja, ele não tem hora marcada para acusar, não. Ele te acorda de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tem motivo. E assim, essa acusação, o que é a acusação? Aquele sentimento de cobrança, de culpa. Parece que o tempo todo eu tinha que provar alguma coisa. O tempo todo parece que eu vi os meus pecados. Sentimento de dívida. Parece que eu estava devendo. Já viu quando você está devendo alguém? Sim. Você chega num lugar, você está devendo alguém, ou você tem que ir embora. Porque você não quer enfrentar aquela pessoa, porque tem uma dívida. Agora não tem dívida mais, a dívida foi paga. Né? Lá na cruz o Senhor pagou todos os nossos pecados. Não tem mais culpa, não tem mais condenação. Nossa, posso me achegar diante dele, posso falar com ele. Eu falo com o Senhor tomando banho, dirigindo, lavando roupa, lavando vasilha. Né? O acesso foi liberado, não tem mais divisão, não tem mais condenação, não tem mais distância. É verdade. Então, nós agora temos acesso a esse Deus de amor que fala conosco, que nos ouve. Então, não há culpa. Então, essa questão de vencer a culpa e a condenação. E lá em Apocalipse fala, eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro. A revelação do sangue, que quando o diabo olha para nós, ele vê o sangue, ele não pode nos tocar. E Deus também, quando ele olha para nós, ele não vê a nós, ele vê Jesus. E Jesus cumpriu
todas as exigências. Então, eu não preciso mais ficar longe de Deus porque eu pequei, porque eu não sou perfeito. Então, Ele é perfeito. Amém. E Ele habita em mim. Né? Pastora Marília, eu acho que essa revelação, ela nos leva para outra. Porque quando eu tenho convicção que a dívida está paga, que eu estou perdoado e que a minha dívida era impagável, que nada do que eu fizesse pagaria essa dívida, o que acontece comigo? Eu tenho um coração perdoador. Porque se a minha, que não tinha como eu pagar, eu fui perdoada, que tão grave alguém possa fazer comigo que eu não possa perdoar também. É verdade. A gente torna mais perdoador, né? mais tolerante com o erro do gracioso. Outro. E a paz também, né, pastora Essa Valéria? paz é demais. Porque a Bíblia diz que a paz de Deus excede o entendimento. Por que nós temos paz? Porque não tem mais culpa, né? Não, já está tudo pago. Tá tudo... Foi por causa da obediência de Cristo, né? Não é que não Exatamente. envolveu obediência de Cristo. É impressionante isso. Deus, ele nos surpreende. É interessante que eu acho que um dos sinais da graça também é você perceber a mão de Deus. Né? Eu já fui surpreendida tantas vezes, vou dar um testemunho aqui rápido, o meu marido tem uma empresa, né? E eu falava assim, um dia, quando meu marido vender a empresa dele, eu vou conseguir morar numa casa bonita do condomínio. Que é um sonho, né? Um sonho natural, um sonho legítimo. E Deus é bom e Ele dá. E aí eu me lembro que eu falava pro meu marido e pros meus filhos, pra que vocês ficam pondo em ficha de jejum, quer morar no condomínio, sendo que a empresa não vende? Tipo assim, na minha cabeça, eu só ia ter se eu tivesse como pagar. Isso é um exemplo muito simples, pastor, é secular, mas eu percebi o amor de Deus. Porque quando nós mudamos para lá, nós não tínhamos vendido a empresa. Nós vendemos umas outras coisas e Deus fez um arranjo e eu fui morar lá. Um dia eu estava lá e eu me lembro direitinho, estava um dia bonito, chuvoso, mas estava muito verde na frente da minha casa. E o Senhor falou assim comigo, você acha que tinha que pagar, pois eu te trouxe para te mostrar que eu te amo e eu te dou, sem você precisar abrir mão de nada. Aleluia. Amém. Isso é muito tremendo esse poderoso, porque a gente tem a tendência, não, aquilo foi um mérito, né? Eu isso. consegui, o meu braço conseguiu. Se eu não pagar, jamais vou ter. Mas o Deus é tão gracioso, a Bíblia fala, né? Aquele que não negou o seu próprio filho. Isso. O único filho que ele tinha, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Então, ele deu o filho, ele deu o único filho, agora não vai te dar uma casa, vai te dar um carro. Eu falo para os meus discípulos, vocês não têm computador? Pede para o pai. Aleluia. Pede o computador, pede o iPad, porque ele tem prazer em nos abençoar. E em 2 Tessalonicenses, pastora Marília, 1:3, 1:12, fala o seguinte, a fim que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, nele, segundo a graça do nosso Senhor que nos deu. A graça é para glorificar o nome dele. Sim. Não, aleluia. Não o nosso, é o nome dele. Então a graça de Deus por nós é aquilo que é Davi derrubando Golias. Não é glorificar o menor Deus. Destruindo o maior. O menor destruindo o maior é glorificar Deus. É verdade. Sabe, tem uma música da Nívia Soares que eu gosto muito, que ela fala que é confiando em nosso Deus e no seu eterno amor. É isso, eu confio porque eu sei que o amor dele não vai passar. Amém, não muda, né? Muda. Independente das circunstâncias. Agora é tão interessante porque eu vejo os sinais da graça, né, na vida de qualquer pessoa, principalmente na nossa vida aqui, eu posso ver também na vida de vocês, essa questão da intimidade com Deus. Porque é interessante, não sei se vocês já leram, mas quando Deus deu a lei, lá no Antigo Testamento, para Moisés, no Monte Sinai, a Bíblia fala que ele ficou aterrado, que ele ficou trêmulo, que ele ficou com medo. E lá naquele texto fala que as pessoas ficavam de longe. Sim. Elas não poderiam se aproximar de Deus porque elas tinham medo da ira de Deus. Na verdade, então as pessoas se relacionavam com Deus na época da lei através de um Deus distante. Elas tinham medo. Agora, em Cristo, a palavra de Deus fala então que é interessante que lá, não sei se vocês sabem, mas lá no Monte Sinai, Deus deu a lei. Mas no Monte Sião, existe, não sei quantas foram, nós já fomos lá em Israel, mas o Pentecoste aconteceu no
momento que eles estavam orando ali em Atos. No cenáculo. No cenáculo. E o cenáculo, ele está em cima do Monte Sião. Sim. Então, nós podemos ver que houve uma mudança, né? Isso não é por acaso. Não é por acaso. Lá na lei, eles ficavam de longe, lá no Monte Sinai, no Monte Sinai, no Monte Sião, que foi quando Deus deu o Pentecoste, que eles foram cheios, a Bíblia fala que eles estavam assentados. Olha que discrepância. Na lei o povo está de pé e está distante. Aqui na graça eles estão totalmente assentados. uma figura, né? Exatamente. A oposição é o oposto, né? E esperando que do alto fosse revestido. De poder. Do alto. Então a lei foi substituída pela graça. Aleluia. Na verdade foi esse. O Monte Sinai se tornou o Monte Sião. Então o Senhor fala para nós, se assenta. Aleluia. No Monte Sião estávamos, que foi exatamente no cenáculo onde eles estavam assentados. E hoje não tem mais como ficar distante como aquele povo estava de pé. Ele está dentro de nós. E muitas pessoas hoje, pastor Marília, ainda vivem esse medo, né? Isso. Medo de um Deus que vai fazer algo, medo de um Deus que não ama, que não responde. O tempo todo medo de um Deus que castiga. É verdade. Né? Nós temos que viver essa graça de um Deus que nos ama e que não está com pensamentos maus. A Bíblia fala que Deus tem pensamentos de paz e não de mal. É verdade. Eu acho, e o final desse versículo fala assim, para dar o fim que vocês desejam. Olha que Deus maravilhoso, Ele quer nos dar aquilo que a gente deseja. Olha que maravilha. E essa maneira, né, de relacionar muda completamente. Nós já estamos finalizando o nosso último bloco, e hoje foi realmente um bate-papo, né, muito direcionado com os nossos convidados. A pastora Dalva falou sobre essa questão de conviver com Deus que dá. Eu quero também aproveitar esse momento para agradecer vocês, né, a gente está aqui toda semana, mas também dando a oportunidade à pastora Valéria de dar o último, assim, toque, né, para essa pessoa que está nos vendo e nos assistindo sobre experimentar a graça. Fala para essa pessoa uma palavra para que ela possa também ser agraciada nesse momento. Viver no descanso. Né? É tão bom descansar, né? E a palavra do Senhor nunca nos convida a esforçar, mas interessante que tem um versículo na Bíblia que fala, esforcemos-nos para entrar no descanso. Exatamente. Né? Então, assim, esforça para entrar no descanso, para um pouco, descanse e creia que tudo está pronto. Tudo já foi feito por Cristo. Então, um dos sinais da graça de Deus é descansa, porque Deus trabalha no turno da noite. Aleluia. Desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu, Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém. Aleluia. Eu quero finalizar também deixando uma palavra para você que está em Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, que foi através de Adão, né, pecou e através dele todo o pecado se estendeu para a humanidade, para mim e para você, a Bíblia continua falando, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém. Olha, nós recebemos a abundância da graça, então nós vamos reinar. Reinar como? Reinar sobre as circunstâncias, sobre o momento difícil, reinar sobre a acusação, reinar sobre a doença. Então nós estamos debaixo da graça. Amém. A graça é Cristo em nós. Amém. Ele faz tudo por nós. E lá na cruz, ele disse, está consumado. Aleluia. Amém. Basta apenas confiar e crer nesse Deus de amor tão Amém. poderoso. Amém. E que você possa experimentar a graça. Nós temos experimentado a graça. E você tem experimentado? Que você possa experimentar, usufruir da graça de Deus todos os dias da sua vida. Amém. Em nome de Jesus. E nós voltamos na semana que vem com mais um Batom em Bate-Papo. Um beijo no seu coração.